A paz de Deus, irmãos, vamos estudar a lição? Nós estamos estudando o livro do primeiro trimestre de 2021, Isaías, Consolo para o Povo de Deus. Nós estamos na lição 10. Hoje é quinta-feira, dia 4 de março. O tema de hoje é uma transformadora oferta de reparação. Antes de começar o estudo, vamos orar? Bondoso Pai que estás nos céus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença e queremos Te agradecer por mais um dia de vida, Senhor. Queremos Te pedir perdão, porque somos errantes, somos fracos. Pai, também queremos Te pedir que Tu derrames sobre nós o Teu Espírito, para que nós possamos compreender o que Tu queres nos revelar. Pai Santo, tudo isso nós Te pedimos, não porque merecemos, mas é em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Uma transformadora oferta de reparação. Esse é o tema do nosso estudo. E começa com uma questão. Veja só, o que significa o fato de que a vida do servo é uma oferta pelo pecado? Nós, estudando o livro de Isaías, aprendemos que o servo, ele é o Messias. E nós sabemos quem é o Messias, Jesus Cristo. E essa afirmação, que a vida do servo é uma oferta pelo pecado, significa que o servo, Jesus Cristo, se ofereceria em sacrifício pelas transgressões da humanidade. Então Jesus se ofereceria para morrer em nosso lugar. Aqui no estudo diz que a palavra hebraica se refere a uma oferta de expiação pela culpa ou oferta de reparação. Lá no livro de Levítico, no capítulo 5, a partir do verso 14, depois o capítulo 6 até o verso 7, e depois também no mesmo livro Levítico, no capítulo 7, dos versos 1 ao 7, nesses textos aqui nós vamos encontrar informações a respeito das regras, das ofertas pela expiação, das ofertas que deveriam ser feitas para expiação pela culpa. E essas ofertas, elas poderiam expiar pecados, pecados cometidos contra outras pessoas. Você pode confirmar lá em Levítico, no capítulo 6, versos 2 e 3. Então, as ofertas de expiação pela culpa, elas serviriam, elas poderiam expiar pecados cometidos contra outras pessoas. E você encontra lá no livro de Isaías, nos capítulos 1, 2 e 3, no capítulo 58, no capítulo 10 também, só que só nos versos 1 e 2, nesses textos você vai encontrar esses pecados. Isaías ele destacou esses pecados, que pecados cometidos contra outras pessoas. Então, diante do cometimento desses pecados, as pessoas culpadas, elas deveriam fazer a expiação através da oferta. E essa oferta, está lá, como eu falei, no livro de Levítico, as suas regras, os animais que deveriam ser entregues, tudo como deveria ser. Então, irmãos, diante do pecado cometido, era necessário que fosse feito o sacrifício. E veja só, esse sacrifício, essa oferta de reparação, o pecador, além dele levar o animal para ser morto, ele deveria reparar o dano que ele cometeu. Então, se ele tirou algo de alguém, ele deveria devolver. E depois, sim, fazer o sacrifício do animal. Então,
o pecado deveria ser reparado e depois perdoado por meio do sacrifício. Lá no livro de Mateus, no capítulo 5, nós vemos o exemplo bem claro, né, desse tipo de expiação, né, que a gente está falando, que é a oferta de reparação. Veja lá, Mateus capítulo 5, os versos 23 e 24. Portanto, Jesus falando, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então veja aqui a cerimônia, né, de oferta de reparação. Aqui Jesus ele está lembrando as pessoas. Não adianta você vir fazer o sacrifício sem que você tenha reparado o mal que você cometeu. Então precisa ter o arrependimento, né? A gente precisa sentir a dor do irmão, reparar o que a gente fez, pedir perdão, né? Estar em comunhão com o nosso irmão para depois receber o perdão de Deus. Então, trazendo para o nosso tempo é isso. Precisamos nos arrepender, estar em comunhão com o nosso irmão, pedir perdão, né, para também receber o perdão de Deus. Só que diferentemente daquele tempo em que o animal era abatido e sacrificado para que a pessoa recebesse o perdão, agora nós pedimos perdão diretamente ao Pai. Porque Jesus, ele se ofereceu em sacrifício em nosso lugar. E aqui continuando o estudo, irmãos, também havia o pecado feito contra, assim está escrito aqui, ó, no caso de involuntário uso indevido de algo que pertencia a Deus, né, a reparação iria para ele. Então, também, né, diante do pecado contra Deus, contra pegar aqui diz algo que pertencesse a Deus, então deveria devolver a Deus, a casa de Deus, o que tirou, né? E depois fazer o sacrifício e receber o perdão. Agora, após a reparação, deveria haver o sacrifício, né? Como nós já vimos. Esse sacrifício se encontra em Isaías 53. Lembra que já nós estudamos na segunda-feira, essa semana, nós estudamos o poema do servo sofredor. Então, o sacrifício que se encontra em Isaías 53, em vez de um carneiro, que era utilizado naquele tempo nos rituais, nós vemos o nosso Senhor, Jesus Cristo, se entregando em nosso lugar. Em Isaías 53, verso 7 diz: Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E Jesus, ele se entregou em prol de pessoas que haviam se desviado. Irmãos, embora fosse cortado da terra dos viventes, como diz em Isaías 53, verso 8, nós podemos comparar com Daniel, capítulo 9, verso 26, e eu te convido a abrir a sua Bíblia lá no livro de Daniel, no capítulo 9, vamos ler apenas o verso 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Vou ler só esse princípio aqui do verso que diz respeito à morte de Jesus.
Então nós vemos aqui o profeta Daniel profetizando sobre o Messias, a sua morte, né, em harmonia com as profecias de Isaías. Então, diante da profecia cumprida, né, o que nós vemos, Jesus se entregou, morreu por nós. O que acontece, irmãos? Nós nos enchemos de esperança, porque se cumpriu a profecia da primeira vinda do Messias. E, continuando, lá em Isaías, capítulo 53, vamos voltar lá para Isaías, capítulo 53, para finalizar o nosso estudo. Veja só, Isaías 53, vamos ler os versos 10 a 12. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Irmãos, o servo ressurgiria da morte, que é a terra sem retorno. Então nós sabemos que se cumpriram as profecias que diziam a respeito da primeira vinda do Messias, da sua entrega em prol dos pecadores, né, que foi a sua morte de cruz, e também se cumpriu a profecia que dizia que ele ressurgiria. Vamos abrir a Bíblia aqui no livro de João. Abra sua Bíblia, João capítulo 20, e vamos ler 2 versos, 19 e 20. Chegada, pois, a tarde de aquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Louvado seja Deus. Então nós vemos cumpridas as profecias, né, que se referem ao Messias. E o que nós temos, irmãos? Nós temos as profecias que falam a respeito da sua segunda vinda para nos buscar. Então nós precisamos ficar firmes, crentes em Jesus, na sua palavra, né? Porque nós temos certeza que ela vai se cumprir. E é o que nós precisamos. Nós precisamos ter convicção da nossa fé em Jesus. Quando você fala de Jesus, você tem convicção? Você fala para as pessoas que Jesus se entregou por nós para nos salvar da morte eterna? Você crê? Você tem convicção da sua fé? Que o Espírito Santo nos ajude e a cada dia nós possamos estar em comunhão com Deus, firmes, esperando o retorno do nosso Senhor. Vamos agradecer? Pai bondoso, Pai amado que estás nos céus, te agradecemos pelo estudo de hoje. Entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, as nossas famílias. Nos guarda, Pai, em meio a essa pandemia em que o mundo vive, Senhor, e que nós estamos inseridos. Seja, Senhor, a nossa fortaleza. Nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém.